Oi, sou Camila Moretti, sou médica e estou muito feliz de estar aqui num novo podcast do CBMEV, que é a Prescrição Original. Sou uma mulher apaixonada por estilo de vida, pela ciência que a MEV representa. Muito bem, eu sou a Paula, eu sou a doutora Paula Schlickman, eu sou médica, patologista, sou de Porto Alegre e estou muito honrada de estar aqui nesse podcast, que é o primeiro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Então, eu sou Tatiana Farias, sou médica do trabalho, professora da graduação de medicina, e estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês, né, sobre a medicina do estilo de vida, que para mim foi um grande encontro na minha formação, e quero deixar isso como legado, né, para aqueles que passam por mim. E esse podcast tem o patrocínio da Live Up. Então, a gente está aqui com a ajuda, né, de todos e com muita energia para a gente falar sobre um assunto que a gente ama, que é a medicina do estilo de vida, né? E eu queria saber da Tati e da Paula como foi que a MEV entrou na vida de vocês. Pode ir lá, Tati. Então, gente, enfim, eu sou médica, fiz residência em medicina preventiva, né? Foi quando eu busquei encontrar, né, sobre tudo que a MEV aborda, mas não encontrei. Buscava isso sempre na minha formação como médica e também não encontrei. E depois de 25 anos de formada, eu me sinto completamente pertencendo a esse campo, né, que tem como objetivo não só prevenir e tratar, né, doenças através de mudanças de hábitos, mas principalmente de promover saúde. E hoje, como professora de medicina, eu recebi um grande presente, né, que foi ter a oportunidade de ensinar anamnese médica para os alunos do primeiro semestre, e eles já começam tendo essa visão mais ampla sobre a importância da mudança de hábito, né, como talvez o item mais importante, né, para se tratar numa entrevista clínica. Então, foi assim que a MEV entrou na minha vida, e eu me sinto muito feliz, aos 25 anos de formado, poder deixar esse legado aí para aqueles que estão começando agora. Bom, eu encontrei a MEV depois de já ser patologista, né? Eu terminei a residência, comecei a trabalhar com patologia. E aí foi um baque, porque foi muito estressante, eu tive crise de ansiedade, e aí eu comecei a trabalhar também com medicina ocupacional. E no meio desse caminho, eu vi assim que para cuidar de mim, tratar minha ansiedade, passar por essas dificuldades, eu tinha que cuidar do meu estilo de vida, conseguir fazer atividade física, busquei nutri, comecei a mudar a alimentação, encontrei a yoga também, que me ajudou horrores a lidar com a minha ansiedade. E até quis estudar yoga, partir para essas coisas, fiz cursos e tal. E aí depois eu vi assim que eu queria estudar mais sobre esse assunto, sobre se alimentar melhor, sobre. E aí eu pensei, vou atrás de um curso, alguma coisa que eu possa estudar isso com mais afinco, né? E aí eu encontrei a pós do Einstein, que era de medicina do estilo de vida. E encontrei a doutora Slay, aí eu fui me inteirar que era o American College, e eu achei aquilo maravilhoso. Eu disse, olha, é por aqui o negócio. E aí ingressei na pós-graduação. E foi um achado maravilhoso, colegas maravilhosos. Durante o curso, a gente pegou bem o período de pandemia, que também foi um período difícil para todo mundo. Eu sou patologista, mas o meu marido também estava fazendo o curso, ele é emergencista, estava vendo de perto toda aquela função da pandemia. E estar em contato com a medicina do estilo de vida nesse período foi realmente muito, muito legal. A gente via que era uma dificuldade de todos os colegas. Assim, a aula da pós era a nossa terapia, que a gente podia se encontrar e falar muito sobre isso. E é engraçado, né, que a MEV, ela tem essa função na vida. Primeiro, ela muda a vida de quem faz, né, do médico, do profissional de saúde que começa a praticar a MEV. Primeiro, a gente muda, e foi assim que a MEV entrou na minha vida. Eu tinha 33 quilos a mais. Então, assim, a minha virada de chave foi quando a minha irmã gêmea não me reconheceu no hospital. Estava saindo do centro cirúrgico, minha formação é de cirurgiã geral e coloprocto, e ela não me reconheceu, estava enorme. O estresse tinha me roubado mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, eu era uma mulher com muitos cargos de chefia, com estilo de vida ruim, com um tempo reduzido para mim. Então, e eu busquei super profissionais, eu sempre tive a ajuda de muitos profissionais bons, mas foi a mudança de estilo de vida, foi entender o comportamento que me fez realmente entender que a MEV era
uma salvação para mim como pessoa, e depois isso virou um modelo de negócio. Falei assim, não, e eu posso fazer isso pelos outros? Como é que eu posso organizar isso, né, na minha vida e na vida dos meus pacientes? Então, por isso que eu digo que MEV é um caso de amor, né? É um abraço, né? É um abraço. Porque a gente se sente incompleto até entender que a gente pode mexer em todas as pedrinhas ali, né? E fazer um joguinho de quebra-cabeças até chegar realmente na visão individualizada do paciente, né? E o que eu vejo muito, ainda a gente tem dificuldade das pessoas entenderem que estilo de vida, medicina e estilo de vida é ciência. Vocês Sim, encontram essa verdade. dificuldade? Sim. Ainda assim. Né? Então, assim, a gente precisa dizer que é realmente uma ciência que é baseada em evidência científica, que a gente tem trabalhos robustos que mostram o impacto do estilo de vida, né, com relação às doenças crônicas e que a gente pode prevenir e também, né, começar a fazer um movimento de desprescrição de medicamento, né, e realmente reverter doenças crônicas, né? Na tua prática, como é que você aplica a MEV? Porque a gente vê muito isso, né? Que eu digo que a MEV é universal. Eu sou nutróloga e aí a MEV vem e me abraça, né? Vai lá, a Tati trabalhando com medicina do trabalho, a MEV vem e abraça. Hepatologia também. Como foi que agregou na tua especialidade? Olha, dentro da patologia parece uma coisa meio fora, né? Mas hoje eu trabalho em SVO, né? Eu trabalho fazendo autópsias de causas de morte não violenta. E aí, dentro do nosso serviço lá, a gente faz uma coisa que eu não sei se nos outros SVOs isso acontece. Mas a gente tem um momento, depois que a gente encontra com a familiar e entrega o laudo e explica o que a gente encontrou. E esse é um momento muito bacana, que a gente pode, né, tirar as dúvidas e a gente vê que, para depois, assim, no momento do processo do luto, né? Às vezes entender, porque foi uma morte súbita e tal, o familiar fica com aquela coisa assim, eu deixei de ver alguma coisa, tem dúvidas. Culpa, né? Tem culpa. E o que a MEV trouxe para mim foi essa coisa do contato humano, do olho no olho, da escutativa. Então, assim, agregou muito como é que eu posso dizer? Nessa parte, assim, mais... Da tua relação. Da relação médico-paciente. Que na patologia a gente acaba perdendo essa oportunidade. Que fica mais fora, né? Porque fica mais fora, distante. mas dentro desse trabalho a gente vê que é muito bacana. Felizmente, a gente tem uma equipe maravilhosa lá, nossa assistente social, a parte da assistência social é muito boa. Então, a gente vê que o familiar, ele chega lá muito agradecido por todo esse serviço. E a gente consegue pegar esse fechamento. Que é um diferencial do MEV, é né? muito É o legal. acolhimento, né? A gente aprende a escutar realmente, né? Eu sempre falo isso. Quantas vezes a gente senta na frente de um profissional de saúde e não se sente escutado? Eu acho que a MEV, ela proporciona essa mudança, que a gente é treinado para fazer MEV, né? Nós 3 somos certificados internacionalmente, então a gente tem, passou por um treinamento, passou por uma prova, e isso faz com que a gente seja habilitado em fazer, né, a MEV e divulgar, né, como realmente uma bandeira, levar ali, né? E o que mudou, Tati? Então, antes até de falar disso, Camila, você falou uma coisa importante, né? Essa coisa de ser baseada em evidências científicas, né? Evidências científicas que nós buscamos, né? E que muitas vezes não está à disposição, principalmente na formação médica, né? E realmente existe um campo vasto, né, sobre isso. Mas tem uma coisa também que é o grande diferencial da medicina do estilo de vida, que muita gente acha que é uma orientação, né, dos pilares da MEV, mas isso talvez não representa aí nem 5% do que é a MEV de fato na prática, né? Que são estratégias e ferramentas que ajudam na conexão com o paciente, consequentemente no engajamento, para que ele faça esse movimento. Eu acho que esse aí é o grande diferencial da MEV. E aí, quando você fala assim, nós temos treinamento para isso, né? Então, muita gente fala, mas eu trabalho o estilo de vida na minha consulta, mas não é só orientar, né? Você tem que fazer exercício físico, não é só isso. E é justamente esse o nosso diferencial, que eu acredito que a medicina do estilo de vida vai terminar sendo realmente uma área, né? Como uma especialidade médica, aquelas pessoas que realmente têm esse treinamento de usar essas estratégias, comunicação não violenta, cuidado centrado na pessoa, né? Ser o paciente zero, quando você se cuida, você está mais apto, né, a poder ajudar o paciente nesse processo que é dele, né? É dele esse movimento, né? Não é nosso. E quando a gente fala de engajamento, a gente está aí colocando não uma relação de igual para igual,
né? Ele precisa também se sentir autorizado, motivado para isso, né? E não eu vou orientar, né? Eu vou determinar aquilo que você vai fazer, tá? Então, eu acho que isso é muito importante a gente deixar isso muito claro aqui. E assim, na minha prática, médica do trabalho, eu acho que o ambiente de trabalho é um lugar estratégico para promover saúde, né? E porque muitas vezes a desculpa é o trabalho, né? O empecilho é o trabalho. E quando a gente cria um ambiente, né, uma cultura de saúde dentro do ambiente corporativo, essa pessoa não só pode mudar, ela é melhor, é mais bem vista naquele ambiente, e ela pode levar isso para sua família também, né? Muitas vezes é aquela esposa que não consegue fazer mudanças para ela e para o filho, porque o marido não ajuda, né? E a gente vê muito essa queixa. A terceirização do cuidado. Não, olha, eu não consigo. Meu filho é criança, come bolo, eu não consigo parar. Pois é. E às vezes até ela tem essa vontade, mas o marido não concorda e tal. Então, quando isso começa no trabalho com ele, né, e ele leva isso para casa, isso ajuda, né, a família a entrar nesse. Então, a MEV trouxe essa contribuição, né, e para eu achei o super ambiente importante, corporativo. né, Paulo, que a Tatiane falou com relação perguntar sobre estilo de vida não é medicina do estilo de vida. Isso. A gente pode perguntar na consulta, mas o que faz realmente a gente fazer o paciente mudar os seus hábitos é a gente ter conhecimento das diversas ferramentas, Isso. né? E aplicar, porque conhecimento, a gente entra na internet e ele está lá. Tá lá. Ele né? tá lá. Ele está à disposição. E por que a mudança de comportamento não existe? Né? Então, muitas vezes, é realmente você conseguir mudar essa visão do paciente que eu estou indo para ser cuidado, que é muito legal, mas colocar a responsabilidade no profissional de saúde. E, na realidade, a autorresponsabilidade, o autocuidado, o desenvolvimento dessas habilidades, do que ele pode, a que passo ele pode dar, é fundamental na MEV, né? Então, assim, o que eu posso fazer agora? Por onde eu começo? Né? Por onde é mais fácil eu não fracassar para eu conseguir ter uma jornada mais longa? Porque a maior dificuldade que a gente tem quando a gente fala em estilo de vida é que as pessoas pensam que vão fazer isso em 30, 60 dias e depois vão abandonar. É uma jornada longa, que é a vida toda, né? Que a gente tem que ver altos e baixos e mudar as ferramentas, mudar as estratégias, né? Então, é algo que as pessoas querem como se fosse um milagre, né? Sim. E é uma escolha para a vida, né? E, assim, acho que uma estratégia extremamente importante, né? A medicina centrada na pessoa. E tem um item que a gente precisa valorizar muito, né? O ser é biopsicossocial e espiritual. E quando a gente fala dessa responsabilidade, da autorresponsabilidade, a gente precisa entender também que tem alguns determinantes sociais aí que a gente precisa conhecer, né? E que muitas vezes é uma escolha em alguns momentos, em outras, essa escolha sofre influências. Super, né? Do ambiente. O ambiente é o contexto, o ambiente é o rei. Porque a MEV, ela é muito democrática, Sim. né? No sentido da gente conseguir prescrever algo que não custa, mas os determinantes sociais, Sim. eles impactam diretamente na saúde, né? Então, quando a gente vê as populações, o médico de MEV, ele é treinado a isso, a se colocar no local do paciente para ver qual é a melhor estratégia para aquela população, para aquele indivíduo, né? E os determinantes, eu convivo, né, com Fabrícia Maciel, que é uma referência nacional em determinantes sociais, e a gente conversa muito sobre isso. Porque quando a gente fala em estilo de vida, há sempre aquela visão elitista. Na realidade, a gente pode, pode fazer a diferença em grupos populacionais que têm dificuldades socioeconômicas, mas a gente precisa sempre colocar em pauta isso, né? E uma coisa que eu ouvi vocês falando da questão da MEV, mas eu acho que tem dois momentos aí. Um primeiro é que, assim, a gente sempre... Essa coisa do orientar a MEV... Por mais assim, a MEV não é só orientar sobre MEV, falar sobre os pilares. Mas eu acho que tem uma sementinha inicial que é, ok, mas fale de MEV, fale sobre os pilares. Porque às vezes o médico, como ele não é o seu paciente sério, ele não tem um estilo de vida saudável, ele nem aborda isso com o paciente. Acho que a primeira coisa, assim, pergunte sobre o estilo de vida, né? Pergunte sobre atividade física, pergunte sobre a nossa primeira missão é essa, transformar os pilares dentro da nossa prática médica, né? É importante comentar? Sim, é importante, pergunte, aborde,
Porque, às vezes, até isso não se faz. E dentro desses determinantes sociais, às vezes a gente acha assim, pô, mas eu não vou falar sobre alimentação porque esse cara aqui não vai ter acesso, ninguém comenta. E, na verdade, esses pacientes, eles são muito agentes de transformação. A gente esquece disso. Então, comentar aquele daquele insight que você pode dar para ele iniciar. Às vezes a gente acha que não é nada, ele vou dar uma comentada, mas aquilo é determinante para ele Mas e tem ele faz muitas uma estratégias, super né, transformação. Tassi? Essas reuniões em grupo, para grupos populacionais, né, com dificuldade, é fantástico, porque você pode ver que eles vão dar a solução para muitas coisas. Exato. Isso, né? Isso é que é. E a Tatiane vê muito isso porque trabalha com alunos, né? E a educação, ela faz isso, né? A gente vê a educação da MEV, né? Que a gente vê muitos profissionais com outras especialidades se abraçando com a MEV, levando isso para dentro das universidades, né? Algumas faculdades já têm a MEV como dentro, né, do seu currículo, mas ainda é muito pouco. Incipiente ainda muito no incipiente. Brasil. Nós somos ainda pessoas que estão ainda buscando espaço, mas assim, cada vez mais eu acredito nessa força, porque agrega todas as especialidades, né? Sim. Médicas e não médicas, né? Porque a gente fala em movimento, a gente fala em estresse, e aí falamos sobre o que Paula acabou de falar indiretamente, que é o autocuidado, né? Então, a gente precisa ter esse autocuidado para poder ser agente da mudança. Qual é a estratégia assim, mais importante aí, Paula, de autocuidado que se tem? Que eu tenho comigo? Olha, eu acho que é mais... A primeira, assim, que eu uso é atividade física. Se eu não consigo fazer atividade física, eu já fico agoniada, já me sinto toda mal. Então, a primeira é atividade física, depois acho que é alimentação. E manejo de estresse também está muito ligado aí. A atividade física me ajuda com isso. Faz quantas vezes na semana? Eu gostaria de Agora fazer foi ótima essa respirada. Essa respirada foi incrível. Eu tenho feito umas 3 vezes, mas eu gostaria de fazer mais. Mas agora eu tô num período triplo. Tava até conversando com o Tati antes do café da manhã. Tô num período assim que tá puxado. Mas agora, próximo mês, vai melhorar. Preciso me puxar mal. A gente tá sempre assim, né? Sempre fazendo e é o que eu digo ciclos. pro paciente. Às vezes a vida vai te atropelar e tá tudo bem. A gente vai entender isso. Agora eu tô sendo atropelada pela vida. Mas aí a gente também conseguir enxergar isso e bolar estratégias até de organizar melhor o dia. Dizer, vou ter que reduzir trabalho, vou ter que equilibrar aqui, dar tempo pra família e o meu cuidado. E aí a gente vai equilibrando. Porque senão, às vezes, a vida atropela a gente não se dá conta, né? Passa aí alguns anos e a gente Isso é vive pro muito trabalho. real. Isso é muito real. A gente vê isso com os colegas. A gente vê isso com os colegas, né? Que, sei lá, passa 5 anos, encontra, você não reconhece mais a pessoa. Mas é porque ela iniciou essa jornada aí de trabalho, entrou naquele looping do trabalho e esqueceu totalmente do cuidado com ele. Eu tenho até uma história que eu sempre conto para meus alunos, que eu estava andando na praia, né, e encontrei uma colega endocrinologista, aí ela olhou para mim e fez, que vida boa. E aí eu falei para ela, olha, a vida tem que ser boa. Não tem nada Só vale a pena se for boa, né? Então, pra gente ver assim, como a gente se sente culpado por se cuidar, né? E acho que a MEV traz muito essa consciência, né, pra gente, né? Pra mim, a primeira mudança que eu fiz foi em relação à alimentação, né? Foi um artigo científico, minha primeira força de caráter é amor-aprendizado, então ela é muito forte em mim. E nesse artigo ele me convenceu, foi a virada de chave ali, para fazer a mudança. E aí eu realmente comecei a fazer, estudando para a certificação de medicina do estilo de vida, eu comecei a fazer tudo, seguir, né, a risca ali na alimentação plant-based mesmo, né, e eu emagreci 8 quilos na pandemia. Quando terminou a pandemia, que teve uma festa, né, de um amigo meu, cardiologista, que eu olhei, assim, todo mundo com sobrepeso e eu tinha perdido 8 quilos. Plena. E, assim, interessante que mudei as escolhas. Só mudei as escolhas. O poder, né? O poder do hábito, o poder das escolhas. Isso, e assim, a consciência também, entendendo a função do alimento, né? A função desse alimento, que aquele... Então, isso foi muito importante. Com a mudança na alimentação, eu me senti mais disposta a fazer exercício físico. E hoje, apesar da minha força de caráter última ser perseverança, eu nado todos os dias, 5h30 da manhã, 5h30, 6h20, mais ou menos,
todos os dias eu nado, e ali também é meu manejo do estresse, né? A meditação eu tento fazer várias vezes, acho que agora eu estou conseguindo fazer mais, mas não é para todos, né? E a natação, para mim, é uma atividade meditativa, né? Quando eu saio dali, eu já saio com vários insights na cabeça. Enfim, e aí quando eu chego no trabalho, nossa, é uma diferença, né? A atenção, né? A concentração, né? E tudo isso ajuda. Então, foi assim. E aí, levando isso para os alunos, eu terminei tendo que aumentar mais ainda, né? A responsabilidade, porque eles ficam de olho, né? Quando tem eventos lá que tem um coffee break, sim, a gente se sente com a gente, você tem que dar o zero. Então, né, eu tenho que passar muito isso para eles, mas não de uma forma radical. Né? Exato, porque a MEV tem isso, ela não é radical, é uma né? escolha a gente feliz. se permite fazer as coisas. Nós somos agentes da mudança, feliz. e eu sempre falo isso, eu acho que a gente passa isso todo dia, né? Quando a gente vai almoçar com alguém, as pessoas olham pro teu prato e falam assim, nossa, vamos ver o que ela come, né? Então, eu sempre falo assim, é fazer 90% do que você combinou, do que é bom para sua saúde, eventualmente você ir provar algo diferente, porque é com relação ao alimento que a gente tem esse conforto também, né? Porque viver na restrição leva essa restrição para outros campos da nossa vida, né? Então, assim, quando a gente trabalha a alimentação na MEV, a gente vê o passo seguro que eu posso dar. Vamos fazer essas mudanças agora, que você vai consolidar essa mudança e depois passar para outra. Com relação ao meu autocuidado... isso que eu ia te perguntar. Eu falei assim, nossa, é tudo lindo, né? A gente se cuidar. Eu acho que me abandonei por muito tempo. Olhar para mim hoje é uma mudança que me inspira todo dia. Eu me lembro uma vez que eu mandei uma mensagem para uma amiga e eu falei assim, nossa, você me inspira. Ela falou assim, você tem que ser a sua própria inspiração. E hoje, para mim, é terapia, é psicologia positiva, o meu maior autocuidado. Então, eu preciso estar com a minha mente boa para que as outras partes da minha vida funcionem, para que eu consiga malhar 5 vezes na semana, para que eu consiga ter um bom relacionamento com meus filhos, para que eu tenha manejo de estresse. Então, eu aprendi, que acredito da pior forma possível, mas era o que eu podia naquele momento, que eu precisava desse apoio comportamental, da terapia, e a psicologia positiva que me foi apresentada pela MEV é o que realmente faz grandes mudanças na minha vida. Então, assim, às vezes eu não tô bem, eu falei assim, não, vamos lá, usar as ferramentas para a gente se motivar e fazer esse autocuidado. E a gente vê isso no consultório, né? E a gente vê que tem evidência científica para isso. Então, quando você pratica o autocuidado, o médico se sente muito mais confortável em aplicar isso para o paciente. Então, é a dificuldade do médico obeso falar que um paciente possui obesidade, do médico que fuma falar para o paciente para parar de fumar. Ele vai ter internamente e muitas vezes inconscientemente uma dificuldade de falar sobre aquela mudança de hábito, né? Então, isso na minha vida é muito importante. Você trouxe essa coisa da terapia, né? E tem sido extremamente importante para mim também. E até, inclusive, de trabalhar essa questão, que bem que você colocou, né? Da gente se permitir se olhar. Porque, às vezes, a gente quer alcançar tanta coisa, a gente tem tantos desejos, e aí a gente se coloca em segundo, terceiro plano. E aí você tem que estar lá se relembrando de que, não, calma, vai lá, vai você primeiro. E a MEV é muito isso, né? A gente vai vivendo e vai vendo, assim, os altos e baixos, e a gente vai lembrando dos pacientes, porque eles também passam exatamente por isso aí. E é por isso que isso nos aproxima, né? Quem pratica a MEV, a gente se aproxima muito do paciente, porque a gente é o primeiro paciente, é o paciente zero. Você não consegue mais olhar para o paciente, não, porque você tem que fazer isso. Você olha assim, cara, eu também sofro para fazer isso, botar em prática isso aqui. Então, isso não vai funcionar. É sentar junto e ver. Beleza, o que você tem para dar nesse momento e como é que a gente vai sair? E como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente? Fazer os planos de ações, né? A gente conseguir fazer ferramenta e a gente colocar muito claro isso, porque a gente vem de uma visão muito deturpada do estilo de vida. Que é a visão da blogueiragem, das pessoas colocarem fórmulas... Meta inalcançável. Metas não alcançáveis, né? Essa beleza estética. Né? Então, assim, não que elas sejam... que há uma dissociação, mas a saúde sempre vem primeiro. As mudanças estéticas vão vir depois, né? Elas vêm como consequência. Sim, e como você falou, eu fiquei muito mais disposta para malhar, né? Hoje, a natação já é um instrumento de meditação. Então, que as pessoas dizem, eu preciso meditar.
meditar Sim, classicamente. sim, Nem sempre. nem O sempre. manejo Nem do sempre vai dar estresse certo é pra aquela amplo, pessoa, né? Você pode Verdade. estar fazendo manejo de estresse dançando, escutando música, olhando a natureza. Então, 5, 10 minutos de olhar o verde vivo já diminui o cortisol, já diminui Sim. os indicadores, né, de estresse. E as pessoas precisam entender que a gente vai encontrar uma fórmula para ela, né? Uhum. E ela vai gerenciar isso, né? Que é o mais bonito na medicina do estilo de vida é o cuidado sentado na pessoa, né? É colocar o paciente dentro ali, no centro do cuidado. Exato. E não responsabilizar, olha, eu vou lá, Isso. aquela médica me emagreceu. Eu disse, Isso, não, não. vamos lá, É. ninguém emagrece ninguém, né? Ninguém, Você é vai verdade. criando hábitos, né? E eu sempre falo muito isso. A gente tem metas de comportamento, metas de hábito, e não metas de peso. Metas, porque isso já muda a Perfeito. visão do paciente. Muitas vezes você perdeu muito pouco peso, mas você já colocou vegetais, você começou a beber mais água, Sim. iniciou o movimento, né? Conseguiu sair do sedentarismo. Vocês já foram sedentários alguma vez na vida? Eu passei um período curto. Normalmente eu sempre fui muito ativa, mas eu passei um período sem fazer atividade física. Foi Tati, já foi bem sedentária? difícil. Já fui, na época da faculdade, né? Já fui. E acho que é uma coisa importante que é importante a gente trazer aqui quando você traz na psicologia positiva, né? Que a MEV tem esse objetivo da gente sair desse estado de não doença, né? Que a gente sabe que isso não é saúde, até o estado de saúde e bem-estar. E dentre os pilares do bem-estar, existe o propósito. E é muito importante que a mudança, né, seja uma mudança baseada no valor, no propósito, né, não porque eu quero emagrecer, mas porque eu quero emagrecer, né? Então, é muito importante a gente tentar fazer com que o paciente consiga, não é muito fácil, né, consiga enxergar qual é o propósito, por que você quer isso, porque quando a mudança se dá, né, pelo valor, né, pelo propósito, a mudança ela é mais consciente, mais consistente e autossustentável. Perfeito. Né? E isso pode demorar, né, por mais tempo, reconhecendo que vão existir os lapsos, caídas, tal como é a vida. Né? A única coisa que não muda é que mudanças sempre vão existir. Né? E que bom, né? Que a gente que bom, vive... a vida é impermanência, né? Então... A MEV Mas é você falou isso. uma coisa assim, super importante com relação ao propósito, né? Saber o porquê das coisas. Talvez por isso seja tão difícil para algumas pessoas mudarem. E eu sempre falo, em qualquer tipo de mudança de comportamento, a gente escrever, né? Porque só o hábito tem muita evidência nisso. O hábito de escrever sobre aquele sentimento e o porquê eu estou querendo aquela mudança. Para a gente lá na frente, 6 meses depois, quando tiver um momento de recaída, entender por que eu iniciei aquela mudança, né? Entender quais foram realmente as motivações viscerais para aquela mudança. Então, às vezes, a gente chega no consultório, tem uma pessoa que acabou de infartar. Então, ela teve um evento traumático, ela vai mudar tudo ali na vida dela. A alimentação, vai querer, após segurança, fazer alguns exames, fazer o movimento e manejo de estresse, mas isso vai acabando com o tempo. Sim. A gente vê que as pessoas vão abandonando os hábitos. Então, o médico do estilo de vida, ele está ali fomentando a manutenção, né, e o fortalecimento dessas mudanças. Mantendo a motivação, Sim. né? Foi muito bom você falar essa questão aí do trauma, né? Algumas pessoas, elas realmente, após um trauma, elas mudam, né? E o crescimento pós-traumático. Mas algumas pessoas não. Depois daquele processo de trauma, ela termina buscando prazeres rápidos, né, para se satisfazer. E aí é muito importante aquilo que a gente estava trazendo, a importância da terapia, né? E eu acho que agora é o momento da gente falar da importância da equipe multidisciplinar, que a MEV não vai dar conta disso. O nosso objetivo não é invadir, né, o trabalho do nutricionista, o trabalho do psicólogo. Então, é mais uma linguagem em comum, né? Aquele paciente que passa por um médico, que tem essa visão da MEV, e que muitas vezes precisa de um apoio a mais quando ele chega no consultório de um nutricionista ou de um psicólogo,
a adesão ao que vai ser proposto para ele é muito maior. Isso até existe literatura sobre isso, né? Então, em alguns casos, no trauma, é preciso sim fazer o contato, é preciso fazer contato com a tristeza, porque toda emoção tem função adaptativa, né? Até a tristeza. A psicologia positiva, ela não defende só as emoções positivas, né? É a emoção que vier. E se a tristeza é a emoção que vem naquele momento, vamos acolher, né? Fazer contato, o que é que aquilo trouxe, e a partir daí, sim, depois desse acompanhamento, aí, que talvez a psicologia, sem dúvida, é a área que tem mais capacidade, né, para lidar com essa situação, aí sim, buscar novas escolhas, né, boas escolhas, enfim, acho que... Mas foi fundamental falar sobre equipe multi, porque assim, quando a gente fala em medicina do estilo de vida, até pelo nome, as pessoas associam que o médico está ali atuando como psicólogo, que o médico está ali atuando como nutricionista, e cada um tem a sua função e seu espaço. Então, eu trabalho com uma equipe multi. Então, tem nutricionista, preparador físico, psicólogo, coach de saúde, que esse nome, né, virou até um nome meio complicado para a gente falar que as pessoas... Mas na MEV é esse o nome que a gente usa, que é você é habilitado a fazer e utilizar ferramentas. Essa equipe multi, ela é fundamental. Então, já assim, em rede social, eu já fui massacrada, porque eu falei assim, todo movimento importa, você precisa fazer... Não é sua função falar sobre... Não, a minha função é falar sobre estilo de vida, sim. Falar sobre alimentação, sim. E aí eu quero chamar cada vez mais nutris que consigam falar a nossa língua. Para que a gente consiga se comunicar. Então, eu trabalho com 4 nutris maravilhosos. E aí a gente vê o quanto é importante a equipe multi. Né? É verdade. Quando você consegue encaixar esses pilares e o paciente volta em 30, 40 dias completamente diferente. Motivado, né? Com algumas mudanças já de indicadores de saúde, mas aí ele passou por um profissional que olhou a alimentação dele, passou por um profissional que está cuidando do movimento, aí ele vai e começa a trabalhar questões que a gente não consegue trabalhar no consultório, que precisam ser realmente trabalhados pelo especialista. Então, que a gente precisa ir a fundo, né? Quando a gente está falando em obesidade, às vezes perder 40 quilos, a gente tem que trabalhar a constância, muita coisa. Então, a MEV, ela agrega, né? Todos esses profissionais. E isso é o bonito da MEV, né? Que a gente vê, a gente vai estudar o board, a gente fala assim, é um mundo, né? É um mundo. Nossa. Que é o livro que a gente estuda para fazer essa frase. Cada frase um insight. São 5 artigos. E cada artigo que vai saindo, né, vai dando mais força ao movimento, né? Eu fiz uma comparação do Bird, acho que foi de 2020 para 2021, ou 2020. Quando eu cheguei na metade, tinham 115 mais artigos do que o anterior. Né? E eles vão atualizando mesmo. É uma riqueza aquele livro. Uma riqueza. E eu acho muito bacana essa coisa do multi, e que a MEV, ela é para todos os profissionais de saúde. Então, é muito gostoso a gente estar em contato e estudando isso, junto com o educador físico perto, a Nutri. A gente vai nos eventos e é uma alegria ter todos eles juntos ali e a gente poder ter contato e trocar muito. Troca. Porque normalmente é tudo separadinho, né? E aqui a gente o que eu acho legal também é, por exemplo, o profissional de educação física, ele saber orientar e falar sobre alimentação com propriedade. Sim. Nós, médicos, sabemos também, o que é um movimento, né? Então, assim, é uma união de forças. Porque imagina um paciente que é visto por pessoas que conhecem MEV, né? Sim. Então, no dia que ele não quer treinar, eu vou usar essa ferramenta aqui, vamos lá, né? Então, assim, é sempre uma associação de força. Trabalho muito em conjunto. E com resultados muito impactantes, né? Porque a gente sempre fala em qualidade de vida, as pessoas associam longevidade, mas a gente está falando de pessoas doentes também. A maior potência da MEV é isso. São reverter as doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, né? É isso. Muitas pessoas, né, têm essa visão, assim, de que a MEV é para quem não tem doença, né? E, na verdade, a gente pode trabalhar com a MEV em todos os níveis de atenção à saúde. Desde quem não tem e está querendo prevenir, até quem tem e é um tratamento auxiliar, em algumas situações até o principal. E também para quem está, né, num processo de reabilitação, né? Enfim. Então, ela pode ser utilizada em todos os níveis de atenção. Em todos os níveis, Eu tenho uma sementinha minha de MEV lá em Porto Alegre, no meu consultório. Mas os primeiros pacientes que vêm, já é um pessoal que está alinhado, que sabe que tem que se cuidar, que já faz algumas coisas.
E aí eu tento alcançar aquele paciente eu quero aquele paciente que está doente também. Sim. E é mais difícil de trazer isso. Claro, é uma coisa, é minha sementinha lá, né? Mas exige um trabalho maior da gente resgatar essas pessoas e trazer elas, porque o primeiro que vem é esse que já tem uma mentalidade já de prevenção. De prevenção. E eu tenho muito contato com isso, das pessoas que são saudáveis e querem viver mais, melhor e cada vez melhor, como até pacientes oncológicos, né? Então, assim, esses extremos, né, que a gente vê aí, que o estilo de vida aumenta as chances de câncer, aumenta as chances de hipertensão, diabetes, e quando a gente vê e fala assim, porque é muito fácil, e foi colocado na cabeça da gente, que a gente vai lá no médico, ele vai prescrever o medicamento e tá tudo bem. Sim. Quando o médico fala assim, olha, esse medicamento é só um detalhe no seu tratamento, né? Você vai mudar a sua alimentação, vai mudar o seu movimento, vai manejar estresse, vamos falar de relacionamentos, né? Porque é uma consulta diferente, né? É um acolhimento diferente. Quem não tá bem, né, psicologicamente, não tá tendo bons relacionamentos no trabalho, né? Em casa, tem mais dificuldade de ter os hábitos saudáveis. Sim. Então, a gente precisa trabalhar todos esses pilares e abandono de vícios, né? Que a gente fala do fumo, a gente fala da bebida alcoólica, que é, para mim, que eu vejo no meu consultório, a maior dificuldade é abordar bebida alcoólica. Que é como se você fosse falar assim, olha, você não vai beber, eu não te quero como médico. Calma, vamos negociar, né? Vamos ver o que a gente dá conta agora. É verdade, porque a bebida alcoólica, ela virou um elemento de status, muitas vezes, às vezes. De conexões com pessoas, né? Eu sempre faço algumas reflexões. O que falta na sua vida para que a comida seja tão importante? Porque às vezes tudo gira em torno da comida. E a mesma coisa eu faço com o álcool. É a mesma coisa, eu ia dizer, a coisa do social e do emocional. O álcool realmente é pelo sabor? É pela conexão social? Porque você pode ter conexão social com drink sem álcool, né? E eu ensino muitos meus pacientes a fazerem drink sem álcool. Porque você pode estar ali, se o socializar é o mais importante, o drink, mas também pode ser uma forma de você trabalhar internamente o paciente que está ansioso e usa o álcool, então a gente vai ver, olha, então é ansiedade o motivo de tudo isso. Então, a MEV vai muito para o tratamento da causa raiz dos problemas e não medicalizar uma doença, né? Então, e o POD tem esse nome, né? A prescrição original, né? O que fazer? Sair com uma prescrição de estilo de vida. Então, quando eu prescrevo para um paciente, você precisa ter 5 minutos em contato com o verde vivo. O quê? O quê? Tem uma planta em casa, né? Vai caminhar num parque aberto, vai ter um mínimo de contato com a natureza. Porque são conexões que a gente, no momento você talvez não entenda, mas ela vai levando um bem-estar. E Tati, qual é a tua prescrição original? Olha, sem dúvida, em primeiro lugar, o contato com a natureza, né? E já tem estudos mostrando que tem tanto impacto para a nossa saúde, tal como a conexão social, né? Com as pessoas. Eu gostaria de falar um pouquinho aí, né, sobre essa questão do álcool que você trouxe, que a gente culturalmente vincula muito isso às conexões sociais, né? Achando que a gente só pode socializar se ingerir álcool, né? E eu acho que isso é uma cultura mesmo, né? E também eu acho que está relacionado ao estresse, ao manejo do estresse, né? Isso é muito frequente, né? Eu converso muito com os alunos sobre os pilares, e aí quando chega no álcool, eles dizem, mas esse aí é o manejo do estresse, né? E assim, acho que é uma coisa cultural mesmo, né? Então, é isso. Para mim, contato com a natureza super importante, sempre quando eu posso, né? Eu moro numa região muito rica, né? De mar, de cachoeira, podendo fazer atividade física ao ar livre. Isso é fantástico, né? Enfim, exercício físico todos os dias, a alimentação, assim, é uma coisa que eu cuido muito, né? E também passo isso para os alunos, e isso no ambiente de trabalho também, né? Quando eu faço trabalho com empresas, passando por, né, todos os pilares. E, enfim, a minha prescrição original são essas. Né? Paula, você? Pois eu estava pensando aqui, mas a minha prescrição original, acho que vai pro médico que está assistindo esse podcast aí,
que tá flertando com a MEV, mas que ainda tem o seu estilo de vida que não tá legal, né? Que não... Então, eu faço um convite de você parar, se permitir um período, um tempo, para olhar para você. E não precisa começar pela atividade física ou a dieta, mas tentar encontrar nas pequenas coisas do seu dia, pegando o gancho do final ali que você trouxe, né? Às vezes é ter um verde dentro de casa. Eu percebi que agora a gente tem meu marido adora verdes, a gente tem uma sacada cheia de verdes lá. De vez em quando eu vou lá mexer na terra, arrumar uma planta. Eu não tinha ideia o quanto aquilo me fazia bem. Ouvir os pássaros. Bichinho de estimação. Esse ano eu adquiri bicho de estimação. Quando eu vi ele, o quanto que ele me fez sair na rua e caminhar e pela função, mais que eu seja ativa de academia e tal, mas é outro rolê, vamos dizer assim. Você ir na vizinhança, encontra os vizinhos, conversa, vai no parque, conhece os outros cachorreiros, já começa a conexão e o quanto de prazer aquilo traz no teu dia. Então, às vezes, são as pequenas coisas. Comece pequeno. Sempre. E observe as pequenas coisas do dia a dia e que às vezes a gente não tem tempo nem para isso. Tem para cuidar de uma planta, né? A gente escuta assim, tem planta em casa, mas elas morrem artificiais. Ou então coloca tudo artificial, né? E engraçado que tem um estudo que fala, né? Se você não consegue ter contato com o verde vivo, que muitas pessoas não vão conseguir, só ver um vídeo com verde, com som da natureza, ele já vai promovendo sensações de bem-estar, né? E isso a gente remete o quê? Aos nossos relaxamentos que a gente faz, né? A musiquinha que toca ali na meditação. Então, tudo tem um sentido, né? Tudo tem uma ciência por trás. A simplicidade que a gente fala da MEV, ela só é obtida por muito estudo que vem antes. Então, quando as pessoas veem a gente falando muito tranquilamente e de um jeito simples sobre MEV, fala assim, nossa, mas não precisava ter mais, né, robustez, difícil. Não, a gente tem que alcançar mais pessoas, né? E falar sobre estilo de vida é algo que é palpável. Então, falar de alimentação, né? Falar que, olha, diminuir o consumo de proteína animal, vamos caminhar mais. Aí, às vezes, você fala, uma maratona não, vamos começar a contar passo, né? Sim. Para depois sair do sedentarismo. Todo movimento importa. É um ponto mais importante na vida de um paciente nosso. Sair do sedentarismo e começar a praticar uma atividade física. E é interessante que um pilar leva o outro, né? Paula acabou de falar tudo isso aqui. E um termina impactando no outro, e é interessante que a MEV também é esse bichinho que contagia, positivo, né? Que contagia as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nossa família, amigos, e aí você vai levando todo mundo. Eu tenho uma paciente que ela fez um acompanhamento comigo, que é de 3 meses para início de mudança de estilo de vida. Aí ela levou o cachorrinho dela no veterinário e falou, o que aconteceu? Perdeu 1 quilo. É porque estava caminhando já com ela. Então mudou a família toda, porque ela disse assim, olha, agora... Aí ela me manda a foto, né? Ela, o filho, o marido e o cachorrinho. Aí eu falo assim, que lindo, que potente. Que potente, né? Eu lembrei, e você falou das plantas, né? E aí uma amiga muito querida ficou lá em casa um tempo, e aí ela olhou para mim e falou assim, essas plantas são todas naturais? Eu disse, são. Só tem uma coisa, você vai ficar aqui, mas tem que molhá-las todos os dias. São todas de verdade? São todas de verdade. E é um desafio, né? Porque hoje o tempo é o que é mais valioso que a gente tem, né? Sobre o que a gente dedica ao nosso tempo, à nossa vida. O quanto, às vezes, agregar algo na nossa vida faz a gente, às vezes, deixar de se cuidar, de fazer uma atividade física. Às vezes, o médico, o profissional de saúde, ele precisa pesar muito bem. Eu me lembro quando eu parei de tirar plantão, tu é louca, vai parar de tirar plantão. Eu falei, gente, é um passo tão importante que eu estou dando para a minha saúde. Sim. Né? Quem puder fazer essa transição, que comece a sentir os benefícios, né, de realmente conseguir dormir melhor. Então, eu vim de uma época de cirurgia, passando a noite toda operando, e depois de terapia intensiva, com plantões muito difíceis, pandemia. Depois da pandemia, eu falei, eu dei minha contribuição até aqui, e agora eu não quero mais tirar plantão. Foi uma época extremamente difícil. Foi uma época que o autocuidado foi complicado. A gente não tinha academia para ir, você não podia comer direito, tinha medo de... Mas foi um momento caótico. Você não sabia... Acho que é a primeira vez que o profissional de saúde não sabia exatamente o que fazer com uma doença, com um paciente, nesse mundo mais moderno. Então, isso levou
a reflexões muito profundas. Então, a gente ia para o campo de batalha, É verdade. né? Eu me lembro que toda vez que eu ia em casa, eu falei, meu Deus, que me leve e me traga de volta sem eu levar essa doença para os meus filhos, que não tinha vacina, não Sim. tinha nada. Então, assim, todos nós fomos modificados. E a Tati falou muito sobre isso, né? Cada um reage muito diferente sobre esses momentos traumáticos, né? E essa frase, fique em casa, né, que a gente ouvia muito na pandemia, eu levei muito isso para ficar em casa, olhe para você, né? Então, essa coisa de sexta-feira à noite não sair, né? Eu falei, meu Deus, eu acho que eu já vivi uma pandemia antes, porque... e a gente precisa se justificar, não, qual é o problema? Ficar em casa sexta-feira à noite, ler um livro, parar, né, para olhar para dentro da gente, a nossa casa, né? Olhar um pouquinho mais e assim, se afastar um pouquinho dos estímulos externos, né? E que muitas vezes ditam a nossa vida e a gente vive nesse automático. Então, sair desse ciclo, né, vicioso para um ciclo virtuoso, né? Ai, lindo isso. Ah. Lindo, Tati. Porque assim, é o que a gente quer, né? É. A gente quer o melhor pra Sim. gente. E a gente precisa de ajuda. Isso. Muitas Pra vezes é enxergar. difícil chegar a uma mudança significativa só, né? Uhum. Então, Verdade. eu sempre falo com a Fabrícia que nós somos facilitadores da mudança, Sim. né? Nós agimos dessa forma, fazendo com que o caminho seja mais Mas- tranquilo, dando apoio, fazendo escuta ativa, fazendo planos de recaída, né? Sim. Então, que a gente sabe que o nosso paciente vai chegar um momento em que ele realmente vai estar de baixo, mas o que fazer quando chegar nessas situações? Uhum. Para que você volte de novo ao seu eixo, ao seu plano, à sua modificação, à sua jornada. E a gente está já caminhando aí para o final do nosso pod e queria que vocês falassem, eu vou falar também, mas qual é a mensagem para quem ainda não pratica MEV, né? E que está querendo começar nesse movimento? Que sugestão, que orientação vocês dariam como referência em medicina do estilo de vida? Então, acho que o primeiro passo é procurar referência, né, no Brasil, que é o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né, procurar informações, não só na literatura, né, como com colegas, casos clínicos, né, onde a gente, eu tenho alguns casos, assim, surpreendentes que começaram na minha família mesmo, e estudar, procurar informações e também começar a fazer pequenas mudanças, né? Comemorar as mudanças. Então, é isso. E, assim, perceber, né? O que pode mudar inicialmente, né? O que você está pronto, assim, para começar a fazer aquela mudança, né? Pequenininho, né? Sem muitas ambições. Eu acho que era essa proposta que eu faço, né? Para quem está interessado, né? Na medicina Eu vou do estilo de aproveitar para vida. fazer o merchan. Então, assim, quem está procurando e quer saber mais informações, procura o Colégio Brasileiro. Você pode se tornar membro. Existem várias atividades ao longo do ano que a gente vai promovendo. Agora tem mais um podcast também. E também existem as regionais. Então, normalmente, as regionais têm os seus grupos de WhatsApp, a gente tem grupos de estudo. Então, ali a gente faz muita troca também. Inclusive, quero estudar sobre MEV, onde é que eu vou? Quero fazer um curso, onde que tem? Qual que é o melhor? O que eu procuro primeiro? Então, procure o colégio, procure a gente nas regionais e venha venha procurar uma informação de qualidade, Sim. baseada em evidência, com segurança, né? E o que mais? E aí, porque assim, estando no meio desse grupo, né, falando das conexões, nossa, se tá Sim. entre os profissionais de MEV, a gente se sente assim, com uma coisa assim, Acolhido. encontrei Encontrei o meu grupo. encontrei os loucos que nem eu. Então, uma felicidade. É uma sensação de pertencimento, De pertencimento. muito grande, né? Não tem nada melhor para a saúde E mental. eu falo, do para que se quem pertencer. ainda não pratica MEV e que quer praticar, se abra para o novo. Sim. Se abra para mudar a tua estrutura de consulta. Se abra para se modificar primeiro, né? Você vai ser
Primeiro, a MEV vai te encantar tanto que você vai iniciar a mudança em você e aquilo vai ser tão potente que você vai levar isso para outras pessoas. Sim. E claro, sempre procurar informação de qualidade, né? Então, a gente tem o Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida. Nós 3 aqui seremos a host desse projeto, né? Sim. Então, vocês vão acompanhar aqui a gente vai trazer muitas pessoas especiais para falar de assuntos que são assuntos em evidência, falando com evidência científica, com profissionais qualificados, e a gente vai continuar aqui nessa jornada aqui com vocês. Nossa, e essa lista tá de peso, Tá, né? tá mesmo. fantástico. Vai ser incrível, Acompanhe. eu tenho certeza. Não vamos sentir o tempo passar. Então, esse podcast que a gente acabou de fazer, ele tem o patrocínio do Live Up. Então, fique com a gente, que tem muito mais informação para você.